Dá para ver certinho aí? Eu compartilhei. Sim, eu consigo ver de boa. Perfeito. Obrigado, Esther. De nada. Então, vamos lá, meninas. Bom, professor Lucas, o que mesmo que é maquiagem? Vamos lá, vamos ver o que é maquiagem, meninas. Maquiagem vem do francês. Hoje infelizmente, né, eu não falo francês. Se eu falasse francês, hoje eu poderia utilizar o francês, porque a gente vai falar em seguida de perfumes, e aí perfumes tem algumas expressões no francês. Então, sei lá, eau de toilette. Hoje eu vou usar, vou ficar meio fresco, hoje eu vou tentar falar. Mas lembrando, né, gente, eu não falo francês, então eu procurei ver como é que se fala, mas eu não tenho a pronúncia correta, tá? Por favor, não me crucifiquem por isso. Eu procurei ver como é que se pronuncia, mas como eu não falo francês, eu vou dar o meu melhor. Espero que seja do jeito certo. Quanto à pronúncia, lógico. Tá? Vamos lá. Bom, maquiagem significa, gente, pintar o rosto. Isso, simples assim, mas isso, pintar o rosto. Vem do francês, maquiller, acho que é assim que se pronuncia, maquiller, maquiller, sei lá. Enfim, vem do francês, significa pintar o rosto. Mas, como eu falei para vocês, esse pintar o rosto não é algo que, vou pintar o rosto. Não. Pintar o rosto para se sentir mais bela, mais belo, mais apresentável, para que a sua autoestima melhore, para que você se sinta inserido num grupo, sei lá, numa sociedade, no trabalho. Pintar o rosto. Mas nesse sentido, não é só do ponto de vista físico. Não, muito mais profundo que isso. É também do ponto de vista emocional, psicológico, sabe, autoestima, autocuidado, é você sentir bela, né, atraente, sei lá, se for o caso, é isso. Então, é pintar o rosto nesse sentido, ok? O Brasil não está ruim no ranking, não. O Brasil encontra ou ocupa a 5ª posição mundial quando a gente fala do consumo de maquiagens. 5ª, muita coisa, né? Mostrando que esse setor é um setor muito rico e que tem, portanto, muito caminho aqui no Brasil. Muitas pessoas, inclusive, se tornam famosas, se tornam influencers, ganham muita grana, abrem marcas com seu nome, né? Marcas de maquiagem, como, por exemplo, Boca Rosa e por aí vai. Fundamental entendermos que a maquiagem tem esse papel. E papel financeiro também, tá? Se você olhar para maquiagens famosas, você vai ver que isso movimenta muito o mercado. Tem muita grana por trás, tem muita grana aí nesse setor, certo? Maquiagens. Mas eu já falei sobre isso na aula passada. Só estou dando uma introdução do que significa maquiagem, tá? O que mais? Bom, conceitualmente, ou seja, em relação ao conceito, a definição, maquiagem pode ser entendida como um produto colorido, que se apresenta por meio de diversas formas cosméticas, mas sempre o objetivo vai ser embelezar a pele e cobrir as imperfeições, ok? Então, eu falei há pouco, pintar a pele, agora embelezar a pele e cobrir as imperfeições. Muitas vezes, você não quer ficar com a pele, não quer pintar estilo Rihanna, vai? É um vídeo da Rihanna que ela pinta o olho assim de azul, assim, aqui em cima, assim, vermelho, né? Talvez você não queira dar cor. Eu não quero pintar de roxo, laranja, amarelo, verde, não quero. Eu quero simplesmente cobrir as imperfeições. É possível e também se utiliza maquiagem para isso. Perfeito, gente? Isso é importante a gente deixar claro. Então, pintar a pele, embelezar a pele e cobrir as imperfeições. Certo? Atualmente, as maquiagens apresentam enfoque e tratamentos, tá? As fórmulas não servem somente para pintar o rosto, para embelezar a pele, e nem tampouco apenas para cobrir as imperfeições. Nós também conseguimos, por exemplo, hidratar a pele, nutrir a pele. Conseguimos
conseguimos lidar com os radicais livres, né? Que lembra que eu sempre falo, eu falei isso, eu vou falar de novo, tem que ficar na nossa cabeça. Oxidação produz radicais livres que aceleram o processo de envelhecimento da nossa pele e também o processo de envelhecimento de outros sistemas do nosso corpo, tá? De alguns sistemas, enfim. Então, como é que a gente lida com esses radicais livres que aceleram o envelhecimento? Ora, eu preciso lidar com a oxidação. Se eu anulo a oxidação, eu anulo a produção de radicais livres, portanto, desacelero o envelhecimento cutâneo, envelhecimento da pele. Tá? Então, as maquiagens também, hoje, por exemplo, elas têm ativos, lembra? Ativo, toda e qualquer substância que tenha um poder farmacêutico, um poder terapêutico. Então, eu consigo enriquecer as minhas maquiagens, não só para ficar pintando, não. Não. É ótimo pintar. É ótimo proporcionar às pessoas uma autoestima. É importantíssimo. Olha, tem gente que, como eu dei exemplo, né, da Giovana, virado de ano a Giovana, minha esposa, pintou o rosto de uma criança lá, que estava doida, viu? A Giovana gosta, né? E aí a criança, você não pinta meu rosto e tal, nunca tinha pintado, acho que ela tem 12 anos, se eu não me engano. Nunca tinha pintado, e aí a Giovana foi e fez, e aí ela ficou muito feliz, porque sentiu bela e tal. Mas maquiagem é muito mais que isso também, tá? Então, atualmente, nós, indústrias farmacêuticas, temos utilizado outros caras aí para melhorar e para causar mais impactos positivos nas pessoas, hidratando a pele, nutrindo a pele, lidando com os radicais livres, inclusive também protegendo a pele da radiação solar, a radiação ultravioleta. Ok? Isso é importante a gente deixar claro. Aí eu mostrei, então você tem bases, corretivos, pós, blush, sombras, máscara, batons, gloss, que dá um aspecto mais umedecido. Sabe quando você olha para a pessoa, parece que a boca dela está molhada, tá molhadinha, né? Tá umedecida. Isso eu acho muito bonito. E isso é um setor, digamos assim, é uma ferramenta, é um cosmético dentro do grupo maquiagens, que é muito utilizado também, né? Eu lembro quando explodiu, estava em Salles Oliveira, isso aqui explodiu lá. Geral usava, né? Muitas pessoas usavam. Bom, mas eu falei, nem sempre a maquiagem é boazinha. Em algum momento, ela pode se tornar vilã. Professor, como assim? Não que a maquiagem em si seja ruim, não que a maquiagem em si faça mal. O que acontece é, alguns componentes, ou seja, algumas substâncias que estão presentes na composição da maquiagem. Então, a maquiagem é feita de substâncias, certo? E algumas dessas substâncias podem fazer mal para nós, certo? Isso é muito importante. Vou só citar, porque eu falei sobre isso na aula passada, vou dar exemplos, só falar, tá? Vou dar nomes apenas. Mas é importante a gente relembrar, cada país tem a sua própria legislação. Entretanto, tanto as empresas nacionais quanto as multinacionais devem usar pigmentos que são aprovados em todo o globo, em todo o planeta Terra, tá? Pelas agências que regulam. Por exemplo, a Anvisa. A Anvisa regula, a Anvisa coloca legislações, leis, regimentos. Importante isso. Olha, não produza maquiagem com esse elemento. Não utilize essa substância nas maquiagens. Percebem? Lei, legislação, a Anvisa colocando. Então, é importante que você, produtora de maquiagem, se atente a essas regulações postas pela Anvisa. Então, nós temos categorias, tá bom? Categorias. Então, categorias mostrando, digamos assim, categorias de divisões quando o assunto é maquiagem, tá? Vamos lá, só citar. A categoria 1, a gente tem, essa categoria é recomendada para todos os usos cosméticos.
Categoria 2, para produtos que não sejam aplicados na área dos olhos. Categoria 3, para produtos que não sejam aplicados na mucosa, ou seja, na boca, né? Categoria 4, para produtos que tenham breve contato com o pelo, tá? Desculpa, isso, com a pele e cabelos. Ou seja, que a gente tem que sempre enxaguar, né, meninas? Meninas, é uma questão, como eu já falei na aula passada. Mas isso é fundamental. Se a gente não entende isso eu inclusive coloquei aqui para vocês, né? Olha, deixei um link, vão lá, confiram, é importante que você consiga observar e tudo mais, tá? Então, a gente tem que entender esses pontos. Mas está tudo na aula passada, eu falei com mais detalhes e tudo mais. O que mais? Alguns corantes e pigmentos constam na listas de substâncias proibidas. Só é proibido algo que faz mal. Faz sentido? Normalmente é algo que faz mal. Não fume neste local. Por que não deve fumar? Ora, porque além de você incomodar pessoas que não fumam, você também pode trazer mal, pode causar mal dessas pessoas. Então, normalmente, quando a gente proíbe algo, é porque aquilo vai trazer algum tipo de dano. Para pessoas, para um grupo, para uma sociedade, para uma empresa, tá? Então, toda proibição, normalmente, tem o objetivo de evitar prejuízos e danos. Pensando nisso, a Anvisa, que é a nossa agência regulamentadora, né? Agência de regulamentação, colocou alguns corantes e pigmentos que fazem mal para a gente. Colocou uma lista, tá? Então, as maquiagens produzidas aqui no Brasil não podem conter alguns corantes e pigmentos, tá certo? Exceto em algumas condições ou restrições que sejam aí estabelecidas, ou seja, só em situações especiais. Mas, normalmente, não devem conter essas substâncias no produto, exceto quando for necessário uma situação especial, por exemplo. Quem, professor? O arsênio, o bromo, o zircônio, o chumbo. O que é que causa? Por exemplo, podem causar irritação nos olhos, coceira, inflamação nos lábios, irritação da pele e outras condições, outros efeitos colaterais, digamos assim, efeitos adversos, reações que a gente não quer. Ninguém utiliza maquiagem para ter irritação nos olhos. Faz sentido? Não, o objetivo da maquiagem não é esse. Não é causar irritação, não é causar coceira nos olhos ou no rosto, na boca, sei lá. Não, não é isso o nosso objetivo. O objetivo é embelezar a pele, pintar a pele, cobrir as imperfeições e não causar irritação, tá? Então, por isso que existem corantes e pigmentos, corantes, isso também, né, pigmentos, substâncias e alguns elementos que são proibidos pela Anvisa, tá? Como o chumbo, arsênio, brômio e por aí vai. Falei na aula passada. A gente parou aqui, de certa forma. Nem sempre, né, além de você ter uma maquiagem perigosa, e aí essa maquiagem é perigosa quando você tem alguns elementos prejudiciais, né, na composição dessa maquiagem, nós também temos algumas condições que a gente chama de reações adversas. Na prática, significam situações ou efeitos colaterais, efeitos secundários, efeitos adversos, resultados do uso da maquiagem. É isso que significa, tá bom? Então, a maquiagem também pode trazer efeitos colaterais, pode causar efeitos colaterais no seu corpo. A gente vai falar aqui de alguns, ok? Vamos começar pela acne. Bom, a acne é um efeito colateral comum da maquiagem e acontece com a maioria das mulheres. Entendam, mulheres aqui, a gente vai falar na aula 15, se eu não me engano, essa é a aula 13. Aula 14, perfumes, e aula 15, cosméticos, se eu não estou enganado. Na aula 15, cosmético para homens, a gente vai entender que essa indústria da beleza, digamos assim, está agora não só atendendo a mulheres, tá? Antigamente, sim, atendia mais mulheres, mas hoje em dia não.
existem produtos feitos especificamente para homens. Por quê? O consumo do público masculino aumentou. Eu já falei isso em outras aulas, mas eu gostaria de frisar, tá? Então, aqui acontece com a maioria das mulheres, mas entendam que não só mulheres utilizam maquiagem, e obviamente não são apenas as mulheres que têm chance de ter acne por conta da maquiagem. Não. Se um homem usa maquiagem, ele também tem chance de ter acne, tá? Embora aqui esteja apenas mulheres, tá bom? Então, na maioria das vezes, com a maioria das mulheres, por que maioria, gente? Não é regra. Nenhum efeito colateral é regra. Tem medicamento que você toma, e aí tá lá assim na bula, né? Sei lá, tontura, vertigem, náusea, lá no efeito colateral, né? E aí tá lá, tá constipação, não sei o que, não sei o que. Aí você toma, não aconteceu nada. Por quê? Porque não é regra, tá certo? Então, ó, normalmente pode acontecer isso, é uma possibilidade. Então, a acne também não é regra. Pode acontecer e normalmente acontece para a maioria das mulheres, para a maioria das pessoas que utilizam maquiagem. Não é para todo mundo. Bom, sua pele é uma parte do seu corpo, como qualquer outro órgão, óbvio. E aí a nossa pele precisa respirar, tá? Precisa respirar. Toda vez a gente tem poros. Se você olhar para os seus, sei lá, para o seu braço, você vai Professor, perceber que tem buraquinhos. professor, Alguém falou alguma coisa? eu, a Josi. Oi, Josi. Então, a acne nas mulheres acontece por vários motivos, né? Aham. Não só pela maquiagem, também pelos Lógico. hormônios. Isso aí eu vou falar aqui. Sim, mas sim. Porque você tem a glândula sebácea, por exemplo, que é a que produz o sebo. Muitas vezes, só um exemplo clássico, isso aí acho que vai ser o mais clássico possível, assim. Puberdade, adolescência. Homens, meninos e Isso. meninas são acometidos por acne. Por quê? Você tem uma mudança hormonal, é ali que você começa, né? A menina começa a virar moça, digamos assim, o seu corpo começa a passar por uma transição e o menino também vai passando por uma transição para virar homem e tudo mais. Uma mudança hormonal impacta diretamente na formação de acne, tá? E aí sim, com certeza você tem outras situações que produzem ou que facilitam a chance de você ter acne. Então, maquiagem, puberdade, ou mudança hormonal, alimentação rica em gorduras e por aí vai. Tem tantas outras condições que aumentam a chance de você ter acne, tá? É que nesse caso aqui, a aula específica de maquiagem, então a gente destaca que a maquiagem pode causar acne, mas não é só ela não. Existem outras condições, com certeza. Inclusive, eu ia aproveitar, assim como eu falei na aula passada, né? Eu falei isso na aula passada e vou falar de novo. O que acontece? Você tem poros no seu braço, são esses furinhos, e esses furinhos, quando você passa a maquiagem, né? Eu falei dos braços para você conseguir ver, tá? Mas lógico, a maquiagem é no rosto, normalmente. Passou a maquiagem veda. Opa, deixa eu ver se eu tenho... tem uma caneca aqui, ó. Deixa eu ver se não tem café, né? Senão... Você dá um furinho, digamos, lógico, isso está bem grande, né? Mas a ideia é que o nosso corpo tem vários furinhos, nosso rosto também. Vários poros. Esses furos recebem o nome de poros. E aí, quando você passa a maquiagem, você pode obstruir esses poros. Ou seja, você pode tampar, entupir o buraquinho, o poro. Você pode, pode. Tampou, passou a maquiagem, os poros foram tampados, entupidos, obstruídos. Mas lembra que a gente está batendo bastante nessa tecla da produção de sebo, de gordura natural? O que será que vai acontecer? Se os poros estão obstruídos, tampados, entupidos, acontece normalmente um acúmulo de gordura ou desse sebo natural aí. E aí você vai tendo a formação da acne. Então, se você, por exemplo, tirar uma acne, se for explodir ali e tirar uma espinha,
você vai perceber que tem uma coloração amarela, às vezes meio esbranquiçada. Por quê? Gordura. Aquilo tudo ali é gordura e, obviamente, outras sujeiras, né? Então, você tem sujeiras, mas você também tem ali gordura. É um sebo, esse sebo natural. Então, naturalmente, as nossas células, as nossas glândulas sebáceas produzem sebo, produzem gordura. Essa gordura vai se acumulando nesses poros que estão obstruídos, e aí você tem a formação da acne. Mas, como a gente colocou, outras situações também podem causar acne, mas como a aula é de maquiagem, né? Então, a gente está focando mais em como é que a maquiagem impacta diretamente na formação da acne, tá? Porque ela tampa os poros, você tem sujeira, tem gordura, tudo ali, isso vai acumulando, 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 vai enchendo, inflando, é como uma bexiga, vai inflando, 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 e aí você tem um acúmulo ali de coisas, né, ali dentro. Gordura, sujeira e por aí vai. Outro ponto, outra reação adversa, alergia cutânea. Produtos químicos conhecidos como, por exemplo, parabenos, que incluem, aí aqui tem nomes, tá? Vamos lá. Etilparabeno, butilparabeno, isopropil, esse é mais famoso. São utilizados como conservantes para prevenir o crescimento bacteriano em cosméticos. O que acontece como tem uma frase que eu gosto bastante, a primeira vez que eu vi, eu consigo aplicá-la para várias coisas na minha vida. Então, eu acho que ela se encaixa aqui perfeitamente. É o ônus do bônus. Ou seja, o que significa isso, o ônus do bônus? É o lado negativo do lado positivo, digamos assim. Então, é importante que você tenha, por exemplo, na sua maquiagem, né? Componentes que vão fazer o quê? Ou conservantes, né? Que vão fazer o quê? Prevenir o crescimento de bactérias. Então, você não vai querer passar no seu rosto uma maquiagem que tem bactérias. Faz sentido, né? Então, o que é que o pessoal faz? As indústrias fazem? Colocam o parabeno, digamos, né, como um conservante quando vai fazer a maquiagem. Então, olha, a gente vai colocar um parabeno na composição dessa maquiagem, porque isso vai reduzir, vai impedir o crescimento de bactérias aqui nessa maquiagem, tá bom? Não quero que essa maquiagem tenha bactérias, não quero que que a Ieda vai cair, por exemplo, a Ieda passe bactérias no rosto. Por isso, eu vou conservar essa bactéria, livrando-a de um crescimento bacteriano. Como é que eu faço isso? Coloco um conservante que lida com o crescimento de bactérias. Tudo bem, esse é o bônus, o lado positivo. Mas esse lado positivo tem um ônus, aí é o ônus do bônus. Qual que é esse ônus? Normalmente esses parabenos causam alergias na pele, ou podem causar alergia, tá? Irritação ou manchas. Então, por um lado, eu livro a maquiagem de um crescimento bacteriano. Por outro, em alguns casos, infelizmente, a pessoa que utilizar essa maquiagem pode ter uma irritação da pele, pode ter manchas e por aí vai. Percebem, meninas? É possibilidade, não é regra, mas pode acontecer porque os parabenos podem fazer isso, podem causar isso na sua pele, uma irritação, uma mancha e tudo mais. E eles estão normalmente presentes nas maquiagens porque eles conservam, livram essa maquiagem de um crescimento bacteriano que não é interessante para a gente, né? E muito menos para a indústria farmacêutica, a questão lógica. Vamos lá. Bom, mais um. Alergias cutâneas, né? Outro alergênico comum em cosméticos é quem? O salicilato. Salicilato. Que pode causar um surto de erupções cutâneas. Erupção, gente, pensa no vulcão. O vulcão entrou em erupção. É a mesma ideia, tá? Então, são erupções cutâneas ou até mesmo urticárias. Você vai ter manchas, vergões, né? Vermelhidão, irritação na pele, principalmente se você tiver uma pele sensível. Então, percebam. E aqui tem mais uma condição, ó. Se você tiver uma pele sensível. Porque tem pessoas que têm, de fato, uma sensibilidade maior.
E aí pode ser por conta dos cuidados, pode ser uma questão relacionada à genética, ao ambiente, à alimentação, à hidratação, muitas coisas impactam nessa sensibilidade da pele. Entretanto, principalmente nessas pessoas que têm uma sensibilidade maior cutânea, as erupções podem estar presentes, ou as urticárias, tá certo? Em muitos casos, a reação alérgica não é aparente até que os sintomas se tornam graves. Começa ali, você não consegue ver, de repente, aquilo se intensifica, se agrava, aí sim você vai ter a expressão, digamos assim, você vai conseguir visualizar a urticária, né, a erupção cutânea, tá bom? Então, mais um alergênico, mais um componente, mais um elemento que normalmente está presente nas maquiagens. É esse salicilato, tá bom? Que pode causar esses efeitos adversos, ou esses efeitos colaterais na nossa pele. Na pele de quem utilizar a maquiagem, né? Mais um. Então, a gente falou o quê? Acne. A gente falou de problemas relacionados a alergias, vai? Foi isso, né? É isso, alergias cutâneas. E agora, infecções oculares. Ocular vem de olho. Ocular, tá bom? Vamos ver, vamos entender possíveis efeitos colaterais. A maquiagem dos olhos é amplamente utilizada por mulheres, não só por mulheres, tá? Reforçando. Mas é amplamente utilizada por mulheres que não usem maquiagem pesada. Como é que vocês vão entender isso? Mas é importante lembrar que os seus olhos e a pele ao redor são a área mais sensível do seu rosto. Então, muitas vezes, olha, a gente não vai utilizar uma maquiagem pesada, não vou ficar aqui passando, digamos assim, corretivos, vai? Não vou ficar corrigindo as imperfeições do meu rosto. Só quero passar mesmo aqui nos olhos, só para dar uma realçada, professor. O que acontece é que essa região dos olhos tende a ser mais sensível, tá? E, obviamente, se é mais sensível, está mais propensa, está mais suscetível a ter efeitos colaterais. Quais são esses efeitos? Por exemplo, uma infecção ocular, uma infecção nos olhos. A área mais sensível, portanto, tem mais chance de sofrer danos, prejuízos, por conta desse uso dessa maquiagem. Ah, mas é uma maquiagem leve. Não é pesada, é só nos olhos. Mesmo assim, isso pode acontecer por conta da sensibilidade que essa área oferece, que essa área apresenta. Vamos falar um pouquinho mais para vocês entenderem um pouco melhor. As camadas de maquiagem nos olhos podem ser prejudiciais, pois também se deslizam nos olhos através dos cantos. Ou seja, você vai passar a maquiagem, muitas vezes, aqui no cantinho, a maquiagem pode entrar em contato com o seu olho mesmo, com o seu globo ocular, o olho mesmo, tá? Um olho. Isso pode causar uma irritação. Obviamente, a gente não passa maquiagem no olho, né? No globo ocular, não é isso. Mas em algum momento a maquiagem pode escorrer, por exemplo, e pode entrar em contato com o globo ocular, o seu olho de fato, e aí isso pode causar irritação, tá? Possibilidade, não é regra, mas acontece. Muito rímel e delineador de olhos inibe o crescimento de cílios e acaba se tornando um terreno fértil para bactérias que podem levar a irritações e infecções. Um outro ponto agora. Estávamos falando de maquiagem quanto a maquiagem mesmo, pozinho e tal, maquiagem, que pode escorrer pelos olhos e causar uma irritação. Agora, estamos falando de rímel, delineador. O que isso acontece? Normalmente, um efeito colateral que pode acontecer, ocorre a inibição do crescimento dos cílios, ou seja, os cílios ficam impedidos de crescer, limitados. O crescimento deles fica barrado por conta desse uso aí contínuo, frequente de rímel. É importante, tá, meninas? E aí, além de você ter o crescimento dos cílios inibido, né, impedido, digamos assim, controlado, em contrapartida, ou na mesma direção, sei lá, você tem um terreno fértil para bactérias. Que coisa louca, né? Sempre possibilidade. Mas você pode, por exemplo, ter problemas de irritação no olho, por conta que escorre pelos cantos. Você pode ter o crescimento dos cílios impedido
e você também pode ter o crescimento ou ali o acúmulo de bactérias e com certeza essas bactérias causarão irritações, infecções e alguns prejuízos aos seus olhos. Maquiagem, efeito colateral, reação adversa, efeito secundário. Muita atenção, tá, gente? Maquiagem, eu falei, né? É linda, é maravilhoso, é magnífico, muda o mundo, isso é verdade, mas podem ser perigosos por conta daqueles elementos e podem causar efeitos colaterais, reações adversas, infelizmente, né? Mais uma reação adversa, mais um efeito colateral que não é legal, com certeza não, mas pode acontecer. Quem que é, professor? A infertilidade. Caramba! O professor, como assim você está falando, né? Infertilidade, vamos lá, vamos conversar. Produtos para a pele e alguns odorantes, por exemplo, são diretamente absorvidos pela pele. Ou seja, você passa ali o produto, e o que a pele faz? Capta, absorve, pega para si, certo? E aí é muito provável que os produtos químicos usados nesses produtos também penetrem no seu corpo. Que produtos químicos? Produtos químicos utilizados na confecção de maquiagens, tá? É isso que esse slide quer dizer. Olha, você tem produtos direcionados à pele que são absorvidos diretamente pela pele. Você tem desodorantes que também são absorvidos pela pele. E provavelmente você tem produtos químicos que compõem a maquiagem que também são absorvidos, que conseguem penetrar o nosso corpo. E aí, você fala, professor, mas o que isso tem a ver com infertilidade, né? Tem alguma coisa a ver? Tem. Vamos entender. Um estudo realizado em ratos descobriu que o butilparabeno, olha quem está aqui de novo, parabeno, lembra? A gente já falou dele hoje, né? Afeta negativamente a secreção de testosterona e a função do sistema reprodutor masculino. Percebem? Professor, mas isso aí foi um estudo feito em ratos, laboratório. Sim, mas muitas pesquisas, não sei se vocês sabem, né? Mas muitas pesquisas são feitas, são realizadas, são executadas com ratinhos de laboratório. Eu tenho amigas que trabalham com isso, estudam algumas condições, enfim, e aí elas trabalham com ratos de laboratório, tá? Então, isso muitas vezes é externalizado, colocado também para o homem. Olha, acontece com o rato, pode acontecer com o ser humano. E aí os pesquisadores vão estudando, vendo se pode acontecer mais e tudo mais. Mas acendam aí a luzinha amarela, né? Você está no semáforo agora, alerta, 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 luz amarela. Isso pode afetar negativamente, falando a testosterona e a função do sistema reprodutor do homem. Isso acontece com ratos do sexo masculino e pode acontecer também com o ser humano. É uma possibilidade, tá, gente? Possibilidade. Falo isso de novo. Mas entendam que a infertilidade, ou seja, né, gente? O que é infertilidade? É não ser fértil, não poder reproduzir, não poder ter filhos. Isso significa infertilidade. Então, a infertilidade também pode ser um efeito colateral, muito triste, né? Infelizmente, do uso de maquiagens. Uso frequente, né? O uso corriqueiro, certo? Isso aqui não vai acontecer, ou dificilmente vai acontecer com você, se você utiliza maquiagem esporadicamente. Então, eventualmente, de vez em quando, professor, olha, principalmente quando eu tenho, sei lá, algum evento na igreja, ou só de fim de semana que eu vou na casa da sogra, ou que eu vou sair com a minha namorada, sei lá, com o meu namorado, sei lá. Desculpa. Toda vez, olha, eu só uso mesmo maquiagem nesse sentido. Eu não uso maquiagem para o trabalho, muito menos para ir para a escola, não. Então, você utiliza de vez em quando, certo? Faz sentido a minha fala. Normalmente, pessoas que utilizam de forma contínua, de forma frequente, de forma diária, têm mais chance de ter esses efeitos colaterais.
do que você que utiliza de vez em quando, ok? Mas sim, você também pode ter, né? Com certeza você pode ter, porque se você tiver uma pele sensível, por exemplo, você pode ter irritação por conta do uso de uma maquiagem. Certo? São possibilidades, mas entendam, é importante, fazendo uso contínuo ou não, você pode ter, infelizmente, um efeito colateral desses aí que eu citei. Não é regra, mas pode acontecer com você. Desculpa. Pode acontecer. O link vai expirar em menos de um minuto. Eu vou abrir